Em 1776, a nossa ciência astronômica só conhecia os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Foi nesse ano que dois astrônomos alemães, Johann Daniel Ticius e Johann Elert Bode, desenvolveram uma previsão matemática teórica que explicava como a distância entre os planetas se comportava, e ela passou a ser chamada de Lei de Ticius-Bode. Johann Daniel Ticius nasceu em 1729 na cidade de Konice, atualmente no norte da Polônia, porém em sua época, pertencente ao território da Prússia Real. Seu nome original era Johann Tietz, mas como era costume no século XVIII, quando se tornou professor universitário, latinizou seu sobrenome para Ticius. Ele se desenvolveu nas áreas da astronomia, física e biologia, diferentemente de seu compatriota, Johann Elert Bode, que dedicou-se apenas à astronomia e é 18 anos mais novo que Ticius, tendo nascido no ano de 1747 na cidade de Hamburgo, atual Alemanha, e no século XVIII pertencente ao Sacro Império Romano. 10 anos antes da formulação da Lei de Ticius-Bode, em 1764, o suíço Charles Bonnet, um naturalista e filósofo, escreveu: "Conhecemos 17 planetas, isto é, planetas principais e seus satélites, que entram na composição de nosso sistema solar, mas não temos certeza de que não existam outros mais." Johann Ticius, ao traduzir os textos de Charles Bonnet em 1766, acrescentou 2 partes em seus próprios parágrafos à declaração original escrita por Charles Bonnet em francês. A primeira parte explica a sucessão das distâncias planetárias ao Sol, e ela foi escrita assim: "Observe as distâncias dos planetas entre si e reconheça que quase todos estão separados uns dos outros em uma proporção que corresponde às suas magnitudes corpóreas." A partir daí, Ticius passa a detalhar matematicamente a distribuição e o espaçamento entre os 6 planetas conhecidos naquela época, partindo de uma proposição que dividia a distância entre o Sol e Saturno em 100 partes iguais. Então ele continua: "Mercúrio está separado do Sol por 4 dessas partes, Vênus por 4 mais 3 partes, o equivalente a 7 dessas partes. A Terra por 4 mais 6 partes, igual a 10 partes. Marte por 4 mais 12 partes, o equivalente a 16 partes." Além da órbita de Marte, Ticius ressalta que há um desvio nessa progressão, então, ele passa a descrever: "De Marte segue-se um espaço de 4 mais 24 partes, o equivalente a 28 dessas partes, mas até agora nenhum planeta foi avistado ali. Mas o senhor arquiteto deveria ter deixado aquele espaço vazio? De jeito nenhum. Suponhamos, portanto, que este espaço sem dúvida pertence aos satélites ainda não descobertos de Marte. Acrescentemos também que talvez Júpiter ainda tenha em torno de si alguns menores que ainda não foram avistados por nenhum telescópio. Esse suposto planeta previsto matematicamente de forma empírica por Ticius, acabou sendo descoberto 35 anos mais tarde, já no ano de 1801, e atualmente o conhecemos como o planeta não Ceres, pertencente ao cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter. Em sua suposição, Ticius imaginava que o espaço entre Marte e Júpiter poderia estar povoado por, ou luas de Marte, ou luas de Júpiter. E Ticius continuou suas observações, acrescentando: "Próximo a este espaço ainda inexplorado para nós, surge a esfera de influência de Júpiter em 4 mais 48 partes, o equivalente a 52 partes, e finalmente, a de Saturno, em 4 mais 96 partes, finalizando num total de 100 partes. Para equacionarmos essa lei empírica citada por Ticius em 1766, vamos traduzi-la em números. Sabemos a exata distância dos planetas ao Sol, coisa que já se sabia naquela época, e aqui, vamos simplificar as coisas e falarmos em distância média ao Sol, já que as órbitas dos planetas não são circulares, mas sim elípticas, com o Sol em um dos focos da elipse. Assim, as distâncias dos planetas ao Sol,
é variável ao longo de suas translações em torno de nossa estrela. Essa distância média é definida pelo semi-eixo maior da elipse que compõe a órbita do planeta, e no caso do nosso planeta Terra, essa distância média equivale a 149.597.870,7 km. Essa distância é definida astronomicamente como uma unidade astronômica de medida. Assim, a distância média de Mercúrio ao Sol equivale a 0,39 unidade astronômica, a de Vênus é de 0,72 unidade astronômica e daí por diante, até chegarmos a Saturno, que dista do Sol, em média, 9,58 unidades astronômicas. Como previu Tícios em seus textos, partimos da divisão da distância entre o Sol e Saturno, dividindo-a em 100 partes, assim, cada parte equivale a 9,58 divididos por 100. Mercúrio estaria a 4 partes dessa distância, portanto a 0,0958 vezes 4, o equivalente a 0,38 unidade astronômica, resultado muito próximo à distância média real de 0,39 unidade astronômica. Vênus estaria a 4 partes mais 3 partes, ou seja, 7 vezes 0,0958, resultando em 0,67 unidade astronômica, um pequeno erro diante da real distância. A Terra estaria a 10 partes de distância, o equivalente a 0,96 unidade astronômica, quase a real distância de uma unidade astronômica. Marte a 16 partes, equivalente a 1,53 unidades astronômicas, muito próximo da real distância de 1,52, enquanto Júpiter, a 52 partes, estaria a 4,98 unidades astronômicas, razoavelmente próximo da real distância de 5,2 unidades astronômicas, e finalmente Saturno a 100 partes. 6 anos mais tarde, em 1772, Johann Elert Bode publicou um compêndio astronômico, ou seja, um pequeno livro, no qual ele cita numa nota de rodapé os textos de Tícios, dando a ele veracidade em seu trabalho, na qual a sucessão das distâncias planetárias 4, 7, 10, 16, 52 e 100 tornou-se uma progressão geométrica com razão 2 partindo-se de um primário de 4 agregado a essa progressão. De uma forma mais genérica, podemos agora resumir o algoritmo dessa lei da seguinte forma: partindo de uma progressão geométrica de razão 2, a partir do segundo termo, teremos 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Multiplicando cada um desses termos por 3, teremos 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96 e 192. Adicionando 4 unidades a cada um, teremos 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100 e 196. Finalmente dividindo-os por 10, teremos 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, 10 e 19,6. Comparando-se agora com as reais distâncias médias em unidades astronômicas, podemos ver que existe uma razoável aproximação com a realidade, com erros oscilando entre menos 3,23% e 5,01%. Tícios e Bode esperavam que a lei levasse à descoberta de novos planetas, de fato, a descoberta de Urano em 1781, distante do Sol 19,23 unidades astronômicas, e Ceres em 1801, distante do Sol 2,77 unidades astronômicas, cujas distâncias se encaixam bem nesse algoritmo matemático, contribuiu para a fama dessa lei. Essa lei parecia ser inquestionável até o ano de 1846, e perdurou por 70 anos após sua divulgação como provável lei que previa a posição de planetas no Sistema Solar. Seguindo seu algoritmo, o próximo planeta além da órbita de Urano deveria estar a 38,8 unidades astronômicas de distância do Sol, porém, o recém-descoberto oitavo planeta do Sistema Solar, ainda sem nome em 1846 e mais tarde batizado como Netuno, se localizava a uma distância média do Sol de 30,1 unidades astronômicas, um erro de quase 30% em relação à previsão da lei de Tícios-Bode, bem acima do erro médio identificado para os demais 7 planetas. A distância de Netuno era muito discrepante, no entanto,
de forma curiosa, e de fato Plutão, não mais considerado um planeta atualmente, mas sim um planeta anão, está a uma distância média que corresponde aproximadamente àquela prevista pela lei de Titius-Bode, para o próximo planeta fora de Urano. Quando originalmente publicada, a lei era aproximadamente satisfeita por todos os planetas então conhecidos, ou seja, Mercúrio até Saturno, com precisão também para a identificação do planeta anão Ceres, entre Marte e Júpiter. Porém, devido ao grande número de asteroides descobertos no cinturão entre Marte e Júpiter, Ceres deixou de ser um planeta importante. A descoberta de Plutão em 1930 confundiu ainda mais a questão, embora não estivesse nem perto de sua posição prevista de acordo com a lei de Bode, estava muito próximo da posição que a lei havia designado Titius era Netuno. A descoberta subsequente do cinturão de Kuiper, e em particular do planeta anão Eris, que é mais massivo que Plutão, mas não se encaixa na lei de Titius-Bode, desacreditou ainda mais a fórmula. Após Netuno ter derrubado a formulação matemática de Titius-Bode, algumas outras leis e formulações tentaram também em vão melhorar seu algoritmo, destacando-se a formulação de Blagg, uma astrônoma de Oxford que em 1913 revisitou a lei, através de uma análise das órbitas do sistema planetário e as dos sistemas de satélites dos gigantes gasosos externos, Júpiter, Saturno e Urano. Ela examinou o registro das distâncias, tentando encontrar a melhor diferença média. A formulação de Mary Blagg é um pouco mais precisa que a de Titius-Bode, porém ainda não é definitiva quando comparamos com o atual censo de planetas e planetas anões do Sistema Solar. Nenhuma explicação teórica sólida fundamenta a lei de Titius-Bode, mas é possível que, dada uma combinação de ressonância orbital e escassez de graus de liberdade, qualquer sistema planetário estável tenha uma alta probabilidade de satisfazer uma relação do tipo Titius-Bode. Como pode ser uma coincidência matemática e não uma lei da natureza, às vezes é chamada de regra em vez de lei. O astrofísico Alan Boss afirma que é apenas uma coincidência, e a revista científica planetária Icarus não aceita mais artigos que tentem fornecer versões melhoradas dessa suposta lei. Se estendermos a lei de Titius-Bode para sistemas planetários em outras estrelas, para prevermos a localização de exoplanetas, concluímos que apenas um número limitado de sistemas está disponível nos quais a lei de Titius-Bode pode ser testada atualmente. Das descobertas recentes de sistemas planetários extrasolares, poucos têm planetas conhecidos suficientes para testar se as regras de Titius-Bode se aplicam. Pesquisas astronômicas recentes sugerem que os sistemas planetários em torno de algumas outras estrelas podem seguir leis semelhantes às de Titius-Bode. Foram aplicadas relações generalizadas de Titius-Bode em 68 sistemas exoplanetários que contêm 4 ou mais planetas. Eles mostraram que 96% desses sistemas de exoplanetas aderem a uma relação semelhante ao algoritmo de Titius-Bode, sendo assim, as localizações de exoplanetas potencialmente não detectados são previstas em cada sistema. Pesquisas subsequentes detectaram 5 candidatos a planetas, dos 97 planetas previstos para os 68 sistemas planetários. O estudo mostrou que o número real de planetas pode ser maior. Apesar desses tipos de subsídios, o número de planetas encontrados com as previsões da lei de Titius-Bode foi menor do que o esperado. Finalmente, estatísticas brutas de órbitas exoplanetárias apontam fortemente para um cumprimento geral da lei de Titius-Bode, ou de suas derivadas posteriores, apontando um grau significativo de concordância em torno de 78% de aderência. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui 2 cards recomendando outros 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. O primeiro vídeo é sobre os detalhes mais profundos da órbita da Lua em torno da Terra, e o segundo vídeo, sobre a realidade da Constituição e de nossa percepção equivocada quando falamos e medimos o tempo como o conhecemos, apresentando a visão relativística do que realmente é o tempo. Se gostou do vídeo, não se esqueça do like e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.